Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 74. Vídeo de número 24. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Hoje nós vamos para a pergunta de número 15. Então, Kardec pergunta-se aos bons espíritos: para não ser enganado, Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? Então Kardec está perguntando: para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? E os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a ser enganados? Então, nós percebemos que essa mensagem ela é atualíssima, porque no meio de nós é que percebemos no dia a dia se isso é possível ou se não é possível. Então os bons espíritos eles respondem assim: evidentemente, menos do que os outros. É óbvio que os bons espíritos estão dizendo dessa forma, estão respondendo dessa forma, mas nós sabemos que isso é relativo. Porque observe só para você ver: para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? Então, aí vem o relativo, porque não basta só as boas intenções, é preciso conhecimento. Nós já explicamos isso aqui em outros vídeos. Não basta as boas intenções, é preciso conhecimento. Me desculpe. Por isso que os bons espíritos respondem evidentemente. Então, quando eles respondem dessa forma, evidentemente, eles deixam no relativo, não é verdade? Então, quando eles respondem dessa forma, evidentemente, é porque eles deixam no relativo, porque não basta só as boas intenções. Ainda Kardec, ele estende um pouquinho mais a pergunta. E os homens sérios? Aí ele já muda para os homens sérios. Então, se nós pararmos para observar, essa pergunta, ela é mesclada. Ela é bastante mesclada, então nós temos que prestar bastante atenção. Porque olha só para você ver. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? Então,
nem sempre aqueles dotados de boas intenções estão corretamente certos. Porque você tem uma boa intenção. O teu desejo, como nós já dissemos nos vídeos anteriores, é ajudar, mas só que até para ajudar você tem que ter conhecimento. Até para fazer a caridade você tem que ter conhecimento. Como dissemos nos vídeos anteriores, por exemplo, você vai passando assim próximo a um lugar, aí acaba de ocorrer um acidente. Mas porque você é uma pessoa assim bem intencionada, né? Intenções boas, intenções, não é conhecimento. Você pega aquela pessoa, joga dentro do teu automóvel e leva para o pronto atendimento. Você vai estar contribuindo para que aquele paciente venha a óbito. Porque não basta boas intenções, é preciso conhecimento. Aí Kardec ainda continua. E os homens sérios? Então você observa, está mesclado de homens sérios e de pessoas, vamos assim dizer, bem intencionadas, que na verdade não basta você ter boas intenções, você tem que ter conhecimento. E os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a serem enganados pelos espíritos que encontram-se na erraticidade? Então, os bons espíritos respondem evidentemente. Então, evidentemente, deixa em aberto. Porque não é nem sim e não é nem não, devido às duas classes de homens sérios e também os de animados de boas intenções, que não basta você ser animado de boas intenções, é preciso ter conhecimento. Evidentemente, menos do que os outros, porque tem lá um pouquinho de preparo, mas não basta. Mas o homem tem sempre mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atrai os espíritos zombeteiros. Nós temos os nossos pontos fracos. Olha para você ver como que os espíritos zombeteiros, às vezes nós temos o hábito de dizer assim, os espíritos das trevas, os nossos irmãos, os sofredores que têm menos conhecimento, eles têm muito mais conhecimento do que nós. Porque eles sabem, a maioria deles sabem o nosso ponto fraco. Eles sabem onde nos atingir. Então, observe para você, recorra ao Livro dos Médiuns, capítulo 24, né? Na questão de número 15. Então, olha só para você ver. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte. Então o homem, né, o ser humano, se julga forte. Não, eu sou invencível. Eu estou blindado. Mas isso é ignorância. Ele se julga forte e muitas vezes
Não o é. Olha que mensagem, hein? Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Então, os bons espíritos estão dizendo aqui que nós devemos ficar atento com as fraquezas que nascem do nosso orgulho e dos nossos preconceitos, porque nós somos preconceituosos, porque existe o preconceito que é visível e existe o preconceito que é tão sutil, mas tão sutil, que às vezes a própria pessoa não consegue detectar. Então, ainda existe o orgulho. Tem pessoas que às vezes têm coragem de dizer, mas eu não sou orgulhoso, ou eu não sou orgulhosa. O fato da pessoa dizer que não é orgulhoso ou que não é preconceituoso já é uma prova de que a pessoa realmente ele é detentor daqueles desequilíbrios, daqueles transtornos, porque isso não deixa de ser um transtorno. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda. Então, olha só para você ver como que os bons espíritos são sábios. Nós não levamos em conta essas duas causas de queda, que é o orgulho e o preconceito, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Então, nós sabemos de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. Então, eles sabem que se mantendo ali ativos, eles logram êxito. Eles logram êxito sobre nós, porque eles conhecem o nosso ponto fraco. Nós temos que dizer que os espíritos das trevas, nós já dissemos isso em outros vídeos, mas é sempre bom estar repetindo. Os espíritos das trevas, eles têm uma virtude que o ser humano pouco é visto praticando essa virtude, que é a paciência. Os espíritos das trevas, se for preciso ele permanecer ao lado de um encarnado durante 1 ano, apenas para analisar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso preconceito, nossa vaidade, o nosso ciúme, a nossa avareza, as nossas pobrezas de espírito, não é? Se for preciso eles ficar 1 ano, eles ficam ali quietinho do nosso lado, sem ser notado. No final de 1 ano, de um certo tempo que eles elegem ali, né? Eles analisam, então eles anotam todos os nossos pontos fracos em uma brochura. Então, depois de um certo tempo, eles analisam todas aquelas anotações e eles chegam à conclusão de que somos falhos, por exemplo, na sexolatria. Então, eles investem com tudo para cima daquela pessoa que eles sabem que são
fracos em matéria de sexo, principalmente o sexo ilícito. Se eles descobrem que a pessoa é avarenta, eles investem ali na avareza. Aí a pessoa passa a ser mais ainda avarento. Se eles descobrem que a pessoa é orgulhosa, ou egoísta, ou ciumenta, vaidosa, excessivamente, eles investem nessas áreas e a pessoa passa a agir de uma forma assim, obsessiva, né? É de uma forma assim, obsessiva, a pessoa passa a agir. Porque a pessoa possui a matriz a pessoa possui aquela matriz que dá àqueles espíritos a oportunidade deles ainda investir para destruir aquela pessoa. Então é preciso ficar bastante atento, principalmente aos gostos, né? Aos desejos que nós temos. Porque é necessário ter gosto, ter desejo, mas desde que tudo moderado. Excessivamente é um transtorno. E por ser um transtorno, é natural que eles investem com tudo ali para derrubar aquela pessoa. Eu me coloco na condição, porque tem que ter um cobaia. Então, por exemplo, veja bem, certos acontecimentos na vida da gente. Tudo nos acontece de uma certa forma para a nossa evolução, o que não deixa de ser um aprendizado. Mas a partir do momento em que aquele acontecimento ocorreu, é preciso, principalmente aqueles que têm conhecimento dos desígnios de Deus, é preciso que eles trabalhem para que aquela situação em si se desfaça ou ameniza. Porque toda vez que você recorda, pode ter certeza assim, de que é a mesma coisa que você regar todos os dias o pé de uma cannabis, né? Que a gente sabe que é uma erva alucinógena, para não dizer outros termos. Então nós temos que nos brindar mediante certas situações. É lógico que mediante essa situação, aqueles que têm mais conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. Obviamente, eles acabam se transformando em cobaia dos nossos irmãos que encontram-se na erradicidade.
mas com esforço, com dedicação, com paciência. Então a gente sabe que é árdua, sim, mas é meritória. É meritório. A batalha, quanto mais árdua, a batalha quanto mais difícil para o espírito que trabalha a resignação, melhor a sua evolução. Então nós vamos para o próximo vídeo.